Com as melhores condições para pagar. Rua São Pedro, 1081, em frente à Prefeitura. Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Além do horizonte colorido. Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós, aos nossos irmãos e aos nossos amigos que são telespectadores deste programa. Este programa que é Palavra Verdadeira, o programa Palavra Verdadeira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central em Juazeiro do Norte, apresentado por seu amigo de mais de 15 anos, né? Programa que tem mais de 15 anos, para a glória de Deus, pastor Flávio Florentino. Nossa saudação carinhosa aos de Juazeiro e de todas as cidades aqui do entorno, né? Desta região metropolitana do Cariri, tá bom? Mas não só do Cariri, de todo o Ceará, Nordeste e Brasil, onde nós temos pessoas que nos acompanham. Esse programa que vem ao ar todos os domingos aqui na TV Verde Vale, canal 13, que é transmitido simultaneamente pela BrisaNet para quase todo o Nordeste. São 4 estados já, né? 4 estados aí transmitindo no canal 137 e replicado também pela conta do Facebook da TV e também da nossa conta Pastor Flávio Florentino e de muitos irmãos que vão replicando, que vão fazendo aí o compartilhamento. E é isso que eu vou pedir a você. Você está assistindo pelo Facebook? Então, agorinha mesmo, compartilha este programa, compartilha esta edição deste programa com seus grupos, né? Com seus grupos aí de contas do Facebook. Compartilha este programa, o link deste programa para o WhatsApp e coloca nos seus contatos WhatsApp, nos grupos familiares, nos grupos de trabalho, de igreja. Vai compartilhando, nos ajuda a levar esta palavra para mais pessoas. Bem, no programa nós temos um momento de louvor, momento de adoração, as informações da obra de Deus, a palavra de Deus. Hoje eu vou estar ministrando uma palavra no livro do profeta Daniel. Aí você já pode pegar a sua Bíblia, já pode abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta enquanto o programa vai se desenrolando, vai acontecendo. E você abra no capítulo 3 do profeta Daniel. É a história da estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. É isso, né, que eu vou estar pregando na edição deste programa, tá bom? Então, prepara aí para você ouvir esta palavra e também, além da palavra, né, as informações, nós vamos estar orando por você, por sua causa, por sua família, ao final deste programa, tá
tá bom? Fica conosco. Muito bem, meus irmãos, dando sequência aqui ao nosso programa, nós estamos novamente período de restrições, né? Pelo aparente avanço da Covid. Eu sei que aqui na nossa cidade de Juazeiro do Norte, os índices são muito melhores do que os índices do ano passado. Inclusive, graças a Deus, nós, no âmbito da nossa igreja, nós estamos sem, graças a Deus, né, sem maiores problemas, apesar dos nossos cultos, que nesse início de ano foram cheios, né, bastante concorridos, mas nós não temos nenhuma baixa, nós não temos nenhum problema, nenhum irmão foi internado, nenhum irmão. Graças ao Senhor. Que continue sendo assim, né? Que continue sendo assim. Que a bênção do Deus de Israel esteja sobre a igreja do Senhor Jesus, não só aqui em Juazeiro, mas em todos os lugares. Mas estamos sob decreto, novo decreto que foi proclamado, né, e editado no Diário Oficial no último dia 26 de fevereiro, sexta-feira, portanto, e nós vamos ver como vamos nos conduzir, tá bom? Bem, mas a programação desta semana, nós teríamos uma reunião do Santo Ministério e como nós somos mais de 200 homens, estamos adiando esta reunião do Ministério que era a reunião do presbitério, né? É a reunião do presbitério. Nós vamos adiar essa reunião do presbitério para um outro momento, assim como também estamos adiando, posto não ser realmente, vamos dizer assim, prescindível, né? Estamos adiando ou cancelando o chá de senhoras do mês de março, que era uma data alusiva ao Dia Internacional das Mulheres. Olha, mulheres, vocês estão prejudicadas, não vamos ter festa de senhoras, né? Do Dia Internacional das Mulheres. Então isso vai estar sendo tirado, mas as outras programações seguem, nós vamos ter oração na segunda, nós vamos ter culto na quarta-feira, na quinta-feira nós teremos o ciclo de oração, e na sexta-feira teremos o nosso culto de doutrina, as orações do meio-dia seguem, as orações de meio-dia, as orações das 5 da manhã seguem, né? Então vou pedir para os irmãos, vamos fortalecer esses trabalhos de oração, nós vamos estar numa campanha, os relógios de oração. Eu vou estar mandando para todos os irmãos da Assembleia de Deus de Juazeiro do Norte, todo mês de março vai ser oração 24 horas, todos os dias, os 31 dias vai ter relógio de oração às 24 horas diárias, né? Então serão aí 31 dias vezes 24 horas. Vai fazendo a conta aí, quantas horas nós vamos estar orando no mês de março. Todo mês de março de oração. Sábado nós teremos a nossa Santa Ceia, com a presença do pastor Luiz Félix, lá de Irapuã Pinheiro, e domingo a escola bíblica, aí vem aí o CAPED, né? Hoje não, hoje à tarde nós teremos aula de liturgia, hoje à tarde nós teremos aula de liturgia, daqui a pouquinho a aula de liturgia às 13 horas. 13 horas, a aula de liturgia ministrada pelo presbítero Samuel Lima. Nós teremos essa aula neste domingo de liturgia para o curso de aperfeiçoamento de obreiro. Agora, no próximo domingo, dia 7 de março, vai começar o curso de aperfeiçoamento de professor da Escola Bíblica Dominical. Já tivemos a nossa escola bíblica maravilhosa agora pela manhã. E logo mais, né, agora à tarde, nós teremos o nosso culto na sede, culto da família, e nas congregações, cultos evangelísticos. Irmão, vamos trabalhar, tá certo? Vamos trabalhar, vamos observar aí as orientações sanitárias, mas não vamos deixar de cultuar, não vamos deixar de servir, não vamos deixar de
de confiar no Senhor, não vamos deixar de evangelizar, de falar a palavra de Deus para as pessoas, tá bom? Conto com o seu empenho, com a sua fidelidade. Então está aí se apresentando aí algumas dificuldades, mas nós temos os nossos compromissos da igreja, nas construções, na evangelização, com os funcionários da igreja, os que trabalham de tempo integral na obra de Deus. Conto com a sua fidelidade, a sua determinação de servir ao Senhor nosso Deus, ok? Bem, vamos chamar o nosso apoio cultural, último bloco, a palavra de Deus para o seu coração. Educação de qualidade se faz com ensino diferenciado. Em Juazeiro do Norte você pode contar com o Colégio Alfa do Cariri, proporcionando desenvolvimento socioeducacional e cognitivo, aulas de campo, feira cultural, visitas técnicas e ensino do inglês para crianças a partir de 3 anos de idade. Atividades práticas como capoeira mirim, balé e futsal. E mais, o Alfa Baby e o projeto Tempo de Ler. Colégio Alfa do Cariri, Juazeiro do Norte. A melhor base garante o sucesso. Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Ótica Dantas, a ótica móvel que leva conforto e comodidade até você. Viabilizamos consulta com profissionais especializados e altamente qualificados. Consultoria Personal Glass presencial. Ótica Dantas, parcelamento em até 10 vezes. Contato pelo 98807-7742. Ótica Dantas, veja o mundo com um novo olhar. Muito bem, meus irmãos, Bíblia aberta, lembra aí que eu falei? Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, tem uma história muito interessante. Hoje eu encontrei, ontem, melhor dizendo, eu encontrei com uma pessoa que não conhecia essa história bíblica. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele essa história bíblica, dei uma Bíblia para ele ler, ele aceitou Jesus e veio ao meu coração de compartilhar com os telespectadores do programa Palavra Verdadeira. Inclusive, eu peço que você não receba essa palavra para ficar só com você. Compartilhe essa palavra com alguém, tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Nós vamos ler até o versículo de número 6, até o versículo de número 6. Olha só o que diz a palavra. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Bem, meus irmãos, meus amigos, glórias ao Senhor, essa história aqui, épica, inclusive, né? Mas é uma história que está nos anais da história da humanidade, está na Bíblia Sagrada, a história do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre Babilônia, e ele edificou uma estátua, ele dominava todo mundo conhecido da sua época, e ele fez uma grande estátua de ouro, né? Uma grande estátua de ouro, aproximadamente 30 metros de altura, perto de 30 metros de altura e quase 3 metros de largura. Você imagina aí, tudo de ouro, essa imagem que Nabucodonosor fez, e ele fez um fosso, aquele fosso onde ele ali oferecia ou iria oferecer sacrifícios, né? Queimando, né? Aquela imagem, aquela divindade babilônica. E ele fez essa imagem, e no dia da consagração dessa imagem, no dia da consagração, da inauguração e da consagração deste culto babilônico, né? Ele ajuntou todas as lideranças do seu império. Ele ajuntou ali os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, governadores. Juntou todo o povo, encheu aquele vale no campo de Dura, na Babilônia. E ele, então, montou uma grande banda de música com os instrumentos da época, a buzina, o pífaro, a harpa, a sambuca, o saltério, a gaita de foles, enfim, e todas as outras sortes de música, de instrumentos musicais que haviam naquela época. E ele, então, fez um decreto e mandou que o arauto, o mensageiro, anunciasse, né, saísse proclamando aquele decreto. Qual era o decreto? O decreto era que, quando a banda de música tocasse, quando todos os instrumentos tocassem, todas as pessoas que estavam naquela consagração, naquele vale, ali no campo de Dura, na Babilônia, eles deveriam se prostrar, se inclinar, ajoelhar-se e adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor havia levantado. É isso? Eles deveriam fazer isso. E foi feito o decreto, foi anunciado para todos os presentes, e a banda de música tocou, e aquela grande multidão de homens, né, de pessoas que ali estavam, prostraram-se, se inclinaram perante aquela imagem e adoraram, prazerosamente ou não, voluntariamente ou não, concordando ou não, né? Aceitando mentalmente ou não, eles se prostraram diante daquela imagem e adoraram aquela imagem de ouro, construída por Nabucodonosor para enfatizar sua glória, o seu império, e ali tinha aquele fosso naquela imagem, né, de fogo, que era para ali as pessoas sacrificarem. E a Bíblia diz que o decreto dizia: quem não se prostrasse, quem se negasse a cumprir esse decreto, deveria ser lançado vivos dentro da fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que três judeus, que tinham o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes
nomes judeus, né? Nomes babilônicos, porque os nomes judeus deles era Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 homens, eles não se prostraram. Eles permaneceram de pé e não se prostraram para adorar aquela imagem. Foram levados perante o rei, e o rei perguntou se era de propósito que eles faziam aquilo e iria dar para eles, né, uma chance. Eles argumentaram com o rei que não tinha nada contra o rei, que não era um problema com o rei, era questão das suas convicções religiosas. Eles adoravam somente ao Deus vivo, ao Deus invisível. E eles disseram para o rei que não podiam se prostrar diante daquela imagem e adorar aquela imagem. E o rei disse que ia dar para eles uma oportunidade, ia mandar tocar novamente todos os instrumentos, todo mundo ia se dobrar novamente e eles tinham oportunidade de se dobrar. Caso contrário, o rei iria mandar aquecer 7 vezes mais. 7 vezes mais iria aquecer, iria aumentar a temperatura daquela fornalha e eles iriam ser lançados vivos dentro da fornalha. E agora eles estavam diante de uma situação que eles ou negavam o seu Deus e pelo perigo, né, aceitavam aquela imposição, ou eles não negavam o seu Deus, não negavam a sua crença, as suas convicções e corriam o risco de serem, evidentemente, né, destruídos rapidamente pelo fogo aquecido 7 vezes mais. E eles preferiram dizer para o rei que se o Deus deles quisesse, os livraria do fogo, senão eles não iriam negar o nome do seu Deus. E eles não negaram, e o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a banda de música não tocou mais, e o rei mandou que atassem, amarrassem aqueles homens por mãos e pés, e mandou que oficiais levassem aqueles homens até a entrada daquele fosso de forno ardente, aquela fossa, né? Aquele lugar ali, ardente, né? O forno, e aí lançasse dentro. E aí a Bíblia diz que aqueles homens que foram levando, empurrando aqueles 3 judeus para dentro daquela fornalha, eles, quando se aproximaram, o calor era tão intenso que eles morreram queimados pelo calor das chamas daquela fornalha. E os 3 jovens foram empurrados para dentro, caíram dentro, e quando o rei Nabucodonosor olhou, percebeu que aqueles 3 jovens, acompanhados de um 4º homem, eles andavam soltos dentro da fornalha e eles não tinham lesão nenhuma, não tinham nenhum prejuízo do seu corpo, seus cabelos não tinham sido queimados, nada, senão aquelas prisões, né? A corda que havia amarrado a eles, porque eles estavam agora soltos. E o rei ficou apavorado, viu aquilo, mandou que eles saíssem. E o rei então descobriu que o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, esses 3 jovens judeus, era mais poderoso do que o forno ardente. Bem, essa é uma história do Velho Testamento. E o que é que ela tem conexão com o Novo Testamento, conosco agora? Conosco, né? É a questão da confissão. Jesus disse, olha só, quando a gente abre a Bíblia em Mateus, no capítulo 10, Mateus, capítulo 10, versículo de número 28 a seguir, diz assim a palavra
do Senhor. Jesus dizendo para os seus discípulos, para os crentes, ele diz assim no versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Dá para lembrar daqueles 3 jovens? Eles temiam ao que podia matar a alma. Eles não temeram o rei que podia matar o corpo com aquele fogo ardente do forno, né, daquela imagem. Aí Jesus diz para os cristãos, para os crentes, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Viu? Temei antes aquele que pode perecer no inferno a alma e o corpo. A quem é que nós devemos temer? A Deus. O versículo de número 30 diz assim, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus tem controle e cuidado até nos cabelos da nossa cabeça. O que é que era mais fácil queimar quando aqueles 3 jovens foram lançados? O cabelo. Era a primeira coisa que queimava, mas nem os cabelos deles queimaram, porque todos os cabelos estão contados. E o Senhor diz assim, versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Oh, glória! Aqueles 3 rapazes confessaram ao Senhor ali, o Deus deles, o Deus vivo, numa situação tão tremenda, tão terrível, tão perigosa. Eles confessaram e disseram, não podemos adorar a imagem de ouro, porque nós só damos glória, só nos prostramos, só adoramos ao Deus vivo, invisível, verdadeiro, o Deus dos céus. Eles não negaram o Senhor. E aí o Senhor Jesus diz, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar, versículo 33, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Glórias ao Senhor. Então, quando a gente confessa ao Senhor, Jesus, e aí veja bem, preste bem atenção, você que não é crente, que está me ouvindo, você que é crente, todos os dias, nós estamos como que diante de uma cena como aquela que passaram aqueles 3 homens e aquelas outras pessoas, aquela multidão de pessoas. Todos os dias. Ou nós negamos ao Senhor ou nós confessamos. E tem alguns momentos que são bem específicos. Quando você recebe uma palavra como essa, quando alguém lhe fala sobre Jesus e pergunta se você quer confessar o Senhor, você então tem a oportunidade de estar diante de uma realidade tal como aquela. Tal como aquela. Ou você confessa ou você nega. Se você confessa, você se livra do inferno. Se você nega, você é candidato ao inferno. Candidato ao fogo. Não o fogo que não foi capaz nem de queimar o corpo, a roupa, o cabelo de 3 crentes piedosos que não temeram a fúria do rei, não temeram o pavor do fogo, mas o fogo eterno, o inferno. Olha o que diz a Bíblia. Por favor, acompanhe-me em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15. Versículo de número 15. Aleluia. Diz assim, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é no forno de fogo ardente, aquecido 7 vezes, por uma construção humana
de um rei ímpio. Não, não, não. Aquele e aquela que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse texto está no juízo final, Apocalipse capítulo 20, quando diz no versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso aqui não é Nabucodonosor, isso aqui é o Deus Todo-Poderoso, é o grande Criador, é o grande sustentador do universo, é o Deus vivo. Versículo 12 diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar e os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. E esse lago de fogo, ele não será para consumir destruindo, será para consumir ferindo, atormentando eternamente aquele que negou o nome do Senhor, que não tem o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro do nome, onde está o nome daqueles que confessam ao Senhor, que não negam ao Senhor, que não pecam contra Deus. Um dia Moisés disse, Senhor, pois se assim risca o meu nome do teu livro, ele disse, eu só risco daqueles que pecam contra mim, daqueles que se prostram diante das imagens, dos ídolos, das divindades humanas, criadas pela mente humana. O homem só deve se prostrar diante do Deus vivo, invisível. Não tinha nenhuma imagem para Sadraque, Mesaque e Abednego prostrar-se ali de Deus. Tinha uma grande imagem de 30 metros, como essa que nós temos aqui na nossa cidade, do Padre Cícero, lá no Horto. É uma imagem. Mas eles não se prostraram. Eles confessaram o Senhor, Deus confessou o Senhor, então os livrou. Olha o que diz, para eu terminar, Apocalipse capítulo 21. 21. Versículo 8. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, para saber quem é que não tem o seu nome escrito no livro da vida, quem são? Os tímidos, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia. Confesse a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, e se você já fez isso, não negue o Senhor diante de nenhum perigo, de nenhuma perseguição, de nenhuma tentação, de nenhuma oferta do inimigo, de nenhuma promoção. Não negue o nome do Senhor, porque você poderá não cair num fosso de fogo ardente aquecido 7 vezes mais por um rei ímpio, por um governador ímpio, por alguém ímpio. Não, você poderá cair no lago eterno de fogo. Aí não tem escape, aí não tem salvação, aí não tem solução. Mas se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, se você confessa a Jesus, ô glória, você pode até cair aqui numa fornalha, e se o Senhor quiser, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, ele te livrará. E se não quiser, você estará garantido na eternidade, eu estarei garantido na eternidade. Mas você precisa ser crente, você precisa confessar o Senhor. Não negue Jesus. Se eu te perguntar agora, você aceita Jesus? Se você disser, eu não estou preparado, ainda não, você está negando o Senhor. Você está fazendo como aquela grande multidão que se prostrou diante da imagem. Não foram queimados,
mas serão queimados no lago de fogo eterno. Mas se você confessar o Senhor, você pode até passar por alguma tribulação, a família vai perseguir, você pode até perder algumas oportunidades dessa vida, alguém pode até fazer alguma blasfêmia contra você, te tentar prejudicar, mas você não vai para o lago de fogo eterno. Aceite Jesus como teu Salvador e o Senhor confessará o seu nome diante do Pai que está nos céus. Amém? Quero orar ao Senhor. Deus te dará livramento. Deus eterno. Em nome de Jesus, eu quero apresentar este homem, esta mulher, que tem oportunidade de confessar o teu nome agora. Meu amigo, se você quer confessar Jesus, levante a sua mão aonde você está. Levante a sua mão aos céus e diga: eu entrego agora, eu confesso a Jesus como Salvador. Pai, olha aí, Senhor, esta vida que está confessando o teu nome, na situação de perigo que ela está vivendo, neste cativeiro que ele está vivendo, nesta prisão, nesta cadeia, neste leito de enfermidade que ela está vivendo, neste dilema de ordem familiar, nesta opressão espiritual que ela está vivendo. Senhor, como tu fizeste um milagre tão tremendamente visível, o rei Nabucodonosor viu o quarto homem. O Senhor faça um milagre visível, perceptível na vida deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça agora. Senhor, e ele possa saber que foi o Senhor que fez isso para a tua glória, para teu louvor. Em nome de Jesus, escreve o nome deste homem, desta mulher no livro da vida e milagres sejam perceptíveis, sejam sentidos agora para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e eu peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Confesse e não negue. Vá ao culto esta noite. Olha aí esse contato de WhatsApp. Me mande uma mensagem agorinha mesmo, dizendo: pastor, eu fiz esta oração, eu levantei minhas mãos, eu entreguei minha vida ao Senhor e me dê esse testemunho, eu quero falar contigo, eu quero lhe ajudar, eu quero lhe auxiliar nesse serviço, nesta caminhada, nesta nova fé que Deus está lhe propondo ao coração. Tá bom? Anote aí o contato e participe comigo desta alegria da salvação. Tá bom? Bem, estamos chegando ao final do nosso culto. Esteja conosco nos nossos cultos hoje, na sede ou nas nossas congregações. O culto hoje, excepcionalmente, por conta do decreto, vai ter o seu início às 15 horas, às 3 da tarde, tanto na sede como também em nossas congregações. Tá bom? Participe conosco, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Nós, inclusive, vamos fazer o culto tanto presencial como o culto online. A live, né? Vamos estar transmitindo pelo nosso canal, o canal no YouTube, Pastor Flávio Florentino, e na nossa conta no Facebook, Pastor Flávio Florentino. Tá bom? Termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera.